Vamos determinar a massa molar de algumas substâncias para praticar. Lembrando que a massa molar nada mais é do que aquilo que me diz quantas gramas eu tenho dentro de 1 mol. Começando pelo ferro, a massa molar do ferro. Ou seja, quantas gramas eu tenho dentro de 1 mol de ferro? Se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver que o ferro, um único átomo de ferro, tem uma massa de aproximadamente 55,8 U. Um átomo de ferro tem uma massa de aproximadamente 55,8 U. Mas isso é apenas um único átomo de ferro. Se eu pegar 1 mol de átomos de ferro, ou 6 vezes 10 na 23 átomos de ferro, eu vou ter uma massa de 55,8 gramas. Portanto, a massa molar do ferro é 55,8 gramas por mol. Ou seja, a cada mol de ferro, eu tenho 55,8 gramas. Agora, o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é H2SO4. Bom, se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver que um único átomo de hidrogênio tem uma massa de 1 U, um único átomo de enxofre tem uma massa de 32 U, e um único átomo de oxigênio tem uma massa de 16 U. Então, qual vai ser o total do ácido sulfúrico? Bom, basta eu somar, né? 2U, porque eu tenho 2 hidrogênios, mais 32U, mais 64U, porque eu tenho 4 oxigênios, 64U, que é igual a 98U. Mas isso é a massa de apenas um ácido sulfúrico. A massa de 1 mol de ácido sulfúrico vai ser, então, 98 gramas. Portanto, a massa molar do ácido sulfúrico é igual a 98 gramas por mol. Ou seja, a cada mol de ácido sulfúrico eu tenho 98 gramas. Basicamente, é só eu substituir. No lugar do U, eu escrevo grama por mol. E eu determino, então, a massa molar. Amônia. Amônia é o NH3. NH3. Se eu olhar na tabela periódica, um átomo de nitrogênio tem uma massa de 14U. 14U. E um átomo de hidrogênio tem uma massa de 1U. Portanto, o total da amônia vai ser 17U, né? Como eu tenho 3 hidrogênios, então 14 mais 3, 17U. Mas isso é apenas uma molécula de amônia. Se eu pegar 1 mol de moléculas de amônia, ou 6 vezes 10 na 23 moléculas de amônia, eu vou ter 17 gramas, certo? Portanto, a massa molar da amônia é 17 gramas por mol. A cada mol, ou a cada 6 vezes 10 na 23 moléculas de amônia, eu tenho uma massa de 17 gramas. Agora pergunto, e se eu tivesse 2 mols de amônia? Bom, daí minha massa seria 34 gramas, né? A cada mol eu tenho 17 gramas, portanto, em 2 mols eu vou ter 34. Em 3 mols eu teria 51 gramas. Em 4 mols eu teria 68 gramas. Em 0,5 mol, bom, daí eu teria a metade, né? 8,5 gramas. Então, basicamente, é só eu pegar o número de mols e multiplicar. Se eu tenho 1 mol, eu vou ter 17 gramas. 2 mols, eu vou ter 17 vezes 2, que é 34. Se eu tenho 3 mols, eu vou ter 17 vezes 3, que é 51. Se eu tenho 0,5 mol, eu vou ter 17 vezes 0,5, que é 8,5 gramas. E assim por diante. Sacarose, o açúcar de cozinha. Carbono 12, hidrogênio 22 e oxigênio 11. Esse aqui é mais complicado, né? Tem vários átomos. Então, se eu for na tabela periódica, eu vou ver que a massa de um único carbono é 12U, a massa de um único hidrogênio é 1U e a massa de um único oxigênio é 16U. Então, qual vai ser o total da sacarose? Bom, vai ser 12 vezes 12, porque eu tenho 12 carbonos, 12 vezes 12, que é 144U, mais 22U, porque eu tenho 22 hidrogênio, mais 176U, porque eu tenho 11 oxigênio. 16 vezes 11 é 176. Então, o total vai ser
176 mais 166 é 2, vai 1, 8, 4, 342 U. Mas isso é apenas uma molécula de sacarose. Se eu pegar 1 mol de moléculas de sacarose, eu vou ter 342 gramas. Portanto, a massa molar da sacarose é igual a 342 gramas por mol. Sacarose é um pouquinho mais complicado porque eu tenho vários átomos, né? Eu tenho que multiplicar bastante. E lembrando que grama por mol também pode ser escrito como grama vezes mol na menos 1. Alguns livros vão trazer assim, grama vezes mol na menos 1, que nada mais é do que grama dividido por mol ou grama por mol. É uma outra notação. Agora, carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio. CaCO3. Qual é a massa molar do carbonato de cálcio? Bom, basta olhar na tabela periódica. Um único cálcio tem uma massa de 40 U. Um único átomo de cálcio tem uma massa de 40 U. Um único átomo de carbono, esse aqui a gente já sabe decor, né? 12 U. E o oxigênio é 16 U. Um único oxigênio. Então, o total do carbonato de cálcio é 40 U mais 12 U mais 16 vezes 3 oxigênios é 48 U. Vai fechar um total de 100 U. Então, em um único carbonato de cálcio, eu tenho 100 Us. Agora, em 1 mol de carbonato de cálcio, eu vou ter 100 gramas. Portanto, a massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol. Certo? Basicamente, é só substituir o U por grama por mol, né? E eu determino a massa molar. A cada mol de carbonato de cálcio, eu tenho 100 gramas de massa. Hidróxido de magnésio, MgOH2. Bom, se eu olhar na tabela periódica, a massa de um único magnésio é 24,3 U. 24,3 U. A massa de um único oxigênio é 16 U e de um único hidrogênio é 1 U. Portanto, o total do hidróxido de magnésio vai ser 24,3 U mais. Como eu tenho 2 oxigênios, certo? Esse 2 está em todo o parênteses. Então, 2 oxigênios eu tenho 32 U, mais 2 U, porque eu tenho 2 hidrogênios, vai ser igual a 24 mais 32 é 56, mais 2, 58,3 U. Portanto, a massa molar do hidróxido de magnésio é 58,3 gramas por mol. É só substituir o U por grama por mol. Agora, o monóxido de dinitrogênio. Esse é o mais fácil, talvez, né? O monóxido de dinitrogênio. Um nitrogênio é 14 U e um oxigênio é 16 U. Portanto, eu vou ter 28 U, né? Eu tenho 2 nitrogênios, mais 16 U, que é 44 U. Portanto, a massa molar do monóxido de dinitrogênio é 44 gramas por mol. A cada 6 vezes 10 na 23 moléculas, eu tenho 44 gramas. Agora, a letra H. Do cátion sódio. O cátion monovalente sódio. O que quer dizer cátion monovalente? Quer dizer que o sódio perdeu um elétron, né? Então, eu sei que a massa de um átomo de sódio é aproximadamente 23 U. Mas ele perdeu um elétron. Então, será que a massa continua sendo a mesma? A resposta é não. A massa muda, porque ele perdeu um elétron. Mas o elétron tem uma massa tão minúscula, mas tão minúscula se comparado ao resto do átomo, que a gente pode dizer que a massa continua a mesma. Ela continua 23 U, porque o elétron ele tem uma massa tão pequena que a gente despreza ele. Então, continua sendo 23 U. Portanto, a massa molar do cátion monovalente sódio é 23 gramas por mol. Certo? Não se altera porque a massa do elétron é muito pequena. A cada mol de cátion sódio, eu vou ter 23 gramas. Alumínio 3+.
o cátion trivalente alumínio. Vai ser a mesma coisa, né? O alumínio em si é 27U. 27U. Como a massa não se altera, praticamente não se altera, a massa molar do alumínio 3+, continua sendo 27 gramas por mol. Agora, o sulfato, o SO4 2-, SO4 2-, é a mesma coisa. Ele ganhou 2 elétrons, ele tem um 2-, mas a massa dele não se altera, porque a massa do elétron é muito pequena. Então, vai continuar sendo um enxofre é 32U, um oxigênio é 16U, portanto, o total é 32U mais 64U, que é igual a 96U. Então, a massa molar do ânion sulfato é 96 gramas por mol. A massa do elétron é muito pequena, portanto, não se altera. Era isso por esse vídeo, até o próximo, então.